de astronomia. Nós temos aqui a parte inicial, 2 modelos, né, de universo. Por favor, se você olhar minha bunda aqui, eu sentei no banco ali molhado, tá? Molhei a bunda aqui, tá? Então, você não tem que pensar que eu fiz xixi nas calças, tá? Foi isso que aconteceu. Na parte de gravitação universal, então, o que vocês têm que recordar é importante. Nós temos 2 modelos que vão competir por alguns séculos aí, né? A sua hegemonia de quem está correto, quem não está correto. Então, nós temos o modelo geocêntrico, que a Terra está no centro, defendida por Aristóteles, por Ptolomeu. Depois nós temos também os defensores do modelo heliocentrista, onde o Sol está no centro, criado por Aristarco, defendido por Copérnico, né, e tantos outros cientistas como Galileu e etc. Tá? Até então, a chegada de Copérnico, onde Copérnico define melhor as características do modelo heliocentrista, colocando, medindo distâncias dos planetas ao Sol, colocando eles em ordem, né, ditando ainda até Copérnico, você deve lembrar, as órbitas têm formatos circulares. Depois nós temos a presença de Galileu, que vai revolucionar a astronomia com a invenção da luneta. Não é ele que inventa, mas é ele que inicia as observações desse instrumento que ele ficou sabendo que foi criado na Holanda. E aí nós temos um personagem onde aparecem partes conteudistas, vamos dizer assim, de prova. Né? Um personagem, um alemão, que é Kepler. Aí em Kepler, você deve lembrar que nós temos as leis. Tá? Nós temos 3 leis, a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei. A primeira lei é aquela que fala das órbitas, tá? Que diz que o planeta que orbita a estrela, quando a gente fala estrela, é um Sol, essa órbita ela não é mais circular, é uma órbita achatada, que vocês conhecem bem na matemática, chamada de elipse. Tá? Então, essa órbita achatada, note que esses achatamentos na órbita não correspondem, por exemplo, à órbita da Terra. A órbita da Terra é muito próxima de um círculo do que de uma elipse achatada. Você deve lembrar que essa estrela ela fica num ponto especial da elipse, que é o foco. Bom dia. Tá? E o planeta orbita ao redor dessa trajetória. E aí tem aqueles famosos pontos, né? O periélio e aqui o afélio, que são os pontos mais próximos e mais afastados da estrela. Ele também, baseado na segunda lei, aqui a primeira e a segunda lei não tem cálculo, né? A segunda lei é a chamada de lei das áreas, é que ela diz que o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, para Kepler, existe uma linha, quando o planeta está nesse ponto aqui, tem uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol. E quando o planeta está se deslocando, essa linha está varrendo uma área. Então, quando essa área ela é a mesma, é porque os tempos que ele fez esse percurso também é o mesmo. Só que aí ele percebe uma coisa interessante. Para ele vir daqui até aqui e varrer essa área 1, num intervalo de tempo ΔT, quando ele está aqui, ó, aqui ele está mais afastado e, portanto, mais distante, ele percebeu que o planeta andava mais devagar, porque o segmento aqui, ó, que ele se deslocava para fazer a mesma área, essa área aqui, ó, A2, ela é igual a A1 se os intervalos de tempo aqui e aqui são iguais. Só que ele percebeu que aqui ele percorria uma distância menor do que aqui. Isso quer dizer que a velocidade do planeta ela muda durante o percurso de órbita. Que aqui ele estava mais rápido e aqui ele está mais lento. Tá? Ou seja, aqui ele sabe, ele detecta disso, mas ele não sabe qual é o mecanismo que provoca isso. Tá? Quem vai responder isso é Newton, com a teoria da lei da gravitação universal. Então, essa aqui, lei das áreas. Tá? O planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? A terceira já entra cálculo, a lei dos períodos. Tá? É aquela que diz que o raio médio orbital elevado ao cubo depende de uma constante que vale 1 multiplicado pelo período orbital ao quadrado. Você deve lembrar aqui o cuidado com as unidades. O período a gente usa em anos
E aqui entra o trabalho de Copérnico, a unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? É a distância média da Terra ao Sol. Tá? Que normalmente é assim que eles falam. Eles dizem, olha, tem um planeta que orbita uma estrela a uma distância 10 vezes maior que a distância da Terra ao Sol, ou seja, 10 unidades astronômicas. Tá? Então, esses são os cuidados que vocês devem ter. Bom dia. E se ele te informar que tu tem um planeta orbitando uma estrela, tu já sabe, esse K, ele vale 1. Então, tu não precisa te preocupar. Só põe 1 para o K e resolve, deu para a bola. Tá? Então, com relação à parte de Kepler, essa é a nossa revisãozinha. Tá? Pegar as 3 leis, entender qual é a representatividade que cada lei traz dentro da teoria, ou seja, o trabalho de Kepler ele é totalmente voltado para definir o movimento dos corpos celestes. É isso, basicamente, que ele está estudando. Como é que funciona esse movimento dos corpos celestes? Como é que é a cara desse movimento? Não é um movimento que nem se imaginava, órbita circular, não tem nada disso. Então, ele mudou muito a nossa percepção sobre o movimento dos corpos celestes. Aí depois vem Newton, com a sua lei da gravitação universal. Aqui Newton já tem um outro papel importante, porque Newton vai utilizar as leis dos movimentos, as leis que nós conhecemos, a primeira, a segunda e terceira lei, e vai formular uma outra lei que vai permitir entender como é que funciona, né, o mecanismo que faz com que, por exemplo, na época de Newton será questionado e não tinha resposta, o que mantinha a Terra girando ao redor do Sol? Ou seja, já se aceitava o modelo heliocentrista, mas não se entendia por que a Terra estava girando. Qual era o motivo disso? Que mecanismo retinha a Terra ao redor do Sol? Então, Newton é que propõe a ideia de que corpos massivos, tipo a Terra e a Lua, um M1 e um M2, todos os corpos que têm massa, eles vão se interagir através de uma força, e essa força ela depende das massas e da distância entre os seus centros. Isso é importante se lembrarem. Essa distância entre eles não é da distância de sua superfície, é a distância entre os seus centros. E essa força é uma força atrativa, chamada também de força gravitacional. Essa força gravitacional, para quem já estudou principalmente a parte elétrica, é muito semelhante à lei de Coulomb. Na verdade, Coulomb foi acusado de plágio, né? Que o Coulomb ali. E não o contrário. Para vocês terem uma ideia, Kepler não precisaria nem ter existido. Se Kepler não tivesse existido, Newton teria feito a mesma coisa matematicamente. Kepler fez as suas leis porque ele tinha os dados do Tycho Brahe, que era um astrônomo também, que fazia medições dos objetos no céu. Newton concluiu tudo isso aqui, ó, que Kepler fez, só com a teoria dele, sem fazer observação nenhuma, sem usar dados nenhum. Ele simplesmente disse assim, não, Kepler estava certo. Como é que sabe? Porque eu provei matematicamente. Ele prova, deduz as equações de Kepler a partir das dele. Então, ele disse que Kepler está certo porque ele fez coisas que chegaram nos resultados de Kepler. Tá? Então, ele também era um defensor do trabalho de Kepler. Ele até escreveu no livro dele, né? Ele chegou onde chegou porque ele estava sobre ombros de gigantes. Aqui ele está parafraseando, vamos dizer assim, citando, que ele está fazendo uma homenagem a Kepler, Galileu, né? Esses caras aí que ele está se apoiando para poder defender o que ele concluiu na época. Então, aqui cuidado, tá? Porque quando nós tratamos de força é dada em que unidade? É Newton. Então, isso aqui é tudo sistema internacional. Tá? Isso aqui tem que estar em metros, não tem conversa, não tem unidade astronômica aqui. Tu botou Newton na parada, é SI. Aí tu vai ter aqui a massa é quilograma, aqui é Newton, a unidade desse cara aqui já caiu na URGS, eles botaram a unidade desse G era metros por segundo ao quadrado. Claro que não. A unidade desse G é Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Mas esse G, que valor é?
Tu não precisa te preocupar com o valor, porque isso aí é uma constante da gravitação universal, tá? É um número na ordem de 6,6 vezes 10 a menos 11 Newton-metro quadrado por quilograma ao quadrado. Isso aqui demonstra um fato muito interessante, que isso aqui é um número extremamente... o que prova que essa força é uma força fraca, não é uma força forte. A força gravitacional é uma força bem fraca. Para ela ter uma atuação forte, precisa de massas muito grandes. Tá? Porque se você pegar, por exemplo, e analisar os dois colegas ali, eles têm massas, eles se atraem. Só que a gente não vê um sendo puxado pelo outro. Por quê? Porque a força que a Terra exerce sobre o corpo dos dois é infinitamente maior do que entre os dois. Como é que a gente sabe disso? Se tu pegar a massa dos dois ali, digamos ali, 70 quilogramas, aproximadamente, estou ficando aí, 70 vezes 70, vai dar em torno de 4.900. Aí tu pega 4.900 e multiplica por um número. Na verdade, tem 10 a menos 11 aí. Quanto essa conta vai depositar pequenininho, com uma distância de 1 metro? Agora, a força que a Terra exerce no espaço, vocês conhecem que ele é um peso, MVG. Então, se pegar os 70 e multiplicar por 10, dá 700. Então, se comparar 700 com o número bem lógico, dá para fazer uso também aqui para a Terra, a massa da Terra do corpo vai terminar os 700. Só que a massa da Terra é um número. A massa da Terra acho que é 6,4 vezes 10, dá 24 quilogramas. Aí você percebe que, bom, esse número multiplicado por esse número já não dá uma coisa minúscula. Isso já é importante tu entender, tá? Que as coisas já começam a mudar. Então, por isso que os corpos, gravitacionalmente, tu percebe a interação entre eles, desde que as massas entre eles sejam bem grandes. Se as massas são pequenininhas, essa força vai ser muito fraquinha, muito fraquinha. É por isso, quando eu pulo, eu paro na superfície. Porque a superfície, ela é muito difícil de atrás, tem uma força muito mais forte. Aqui no solo, o pé não atravessa o solo, porque o saco do solo, o saco do pé, tem elétrons. E o elétron é a parte exterior do ar. E eles não se tocam, se repelem. Então, essa força não permite que você permaneça na vida. Eu acho legal a vida. Para poder andar na sua parede, ela diz que só Deus é aquela pessoa que nós falamos. Então, a força da equilibrar é um número enorme, porque o dela é enorme. Compara com isso aqui, olha a diferença. A gente pega o número 9 de trilhão. A gente tem o número 9 de trilionésimo. Pequenininho. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos tentar você quer pegar o teatro, fazer um teatro quatro, isso dá. Esse cara, ele não é um experto. Fazendo parâmetro, não é caro, pode não existe caro, pode não existe caro, pode só que faz Opa, desculpa, perdão. Então, como eu estava dizendo aqui, na URGS, às vezes tu olhar, por isso que eu digo, você tem que olhar as provas da URGS, gente, porque tu vai ver em anos eles fazendo assim, ó, adote o K0, ou seja, para o vácuo, você já deve ter visto isso várias vezes, ó, no vácuo ele vale 9 vezes 10 a 9. O que ele está te dizendo? Como assim no vácuo? Quer dizer que é um meio. Em um determinado local, esse parâmetro vale 9 vezes 10 a 9. Então, quer dizer que se eu mudar para outro meio, ele muda? É claro.
basta vocês, se vocês querem entender química, a primeira coisa é tentar entender eletricidade. Por exemplo, se tu pegar o sal na tua mão é um cristal. Se tu jogar dentro d'água, o que acontece? O que acontece com o sal? É a minha pergunta. As pessoas falam, dilui. É o que te ensina em que área, gente? Na química. Gente, química, né? O que tu faz com aquele pedacinho de cristal? Tu joga ele dentro de outro meio. Qual é o meio? Água. Isso aqui muda. O sal, grosso modo, eu vou desenhar uma coisa aqui, só para título de curiosidade. Isso aqui são os átomos do NaCl, que estão se interagindo. Vocês sabem que o Na é positivo, o Cl é negativo, eles têm cargas. Então, eles conectam através de... O que existe entre eles aqui? O que eu tenho entre eles? Isso aqui são as bolinhas que são os átomos de Na e Cl. E o que tem aqui entre eles? Nada. É vácuo. Espaço vazio. Tá? Quando tu põe na água, tu põe num meio que tem uma forte interação. A água tem uma interação elétrica muito forte com a matéria. O que acontece? Ela diminui esse K. Se diminui o K, para quem lembra, o K é diretamente proporcional à força. Se ele diminui, o que acontece com a força entre eles? Aí essa palavra, vocês falam na química. Ele dissolveu. É que a força elétrica ficou menor. Tá? Aqui não, aqui é uma constante universal. Tá? Aqui uma coisa que é do universo, não muda. Aqui não. Aqui esse K, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Depende do meio onde as cargas estão imersas. Isso já caiu em prova de vestibulares, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, se vocês olharem as provas da URGS, vai ver que tem anos que eles dizem isso aqui e tem outros anos que eles põem assim, ó, 1 sobre 4π epsilon, é aqui que está o parâmetro tabelado do meio. Ó. Isso aqui é tudo constante. É 9 vezes 10 na 9. Eles vão fazer isso. Mas tem gente que vai ficar, que porra é essa? Sabe, que lá no nervoso, nem aqui, né? O cara fica olhando que merda é essa? Onde é que eu uso essa bosta? Que é isso? Tá? Então, é importante vocês distinguirem que isso aqui não é bem igual àquilo ali. É um termo que pode ser considerado fixo se o meio não muda. Assim tu pode dizer. Se ele afirmar uma questão dizendo que K é uma constante, isso é falso. O K é um parâmetro que depende do meio, que na verdade não é um K. É isso aqui chamado de permissividade elétrica. Esse aqui é o termo em questão. Esse epsilon aqui. Esse epsilon ele é tabelado. Tá? Porque ela passa a interagir eletricamente com as moléculas do sal. Porque a água ela tem uma forte interação elétrica, tanto é que ela gruda na superfície. O molhar, que a gente toma uma coisa natural, isso quer dizer que a água tem uma interação muito forte com a superfície. É isso? O que significa? Vocês querem estudar química? Se você não entender a física elétrica, não entende química, só decora química. Né? Tanto é que a química ela vai nascer antes da física? Claro que não, né? Claro que não. Química é um bebê perto da física. A química vem bem mais tarde. O que existia antes da química era um bando de retardado mental que achava que ia fazer o chumbo virar. Como é que é o nome desses malucos? Os alquimistas. O Newton era alquimista, vocês sabiam disso? Sim, ele foi chefe da Casa da Moeda graças ao conhecimento de alquimia dele. Tá? Porque ele conseguiu confeccionar uma moeda com grau de pureza tão alto que ela era até falsificada, era desejada pelos falsificadores. E ele acompanhava o enforcamento das pessoas que ele descobria que estavam falsificando, ele ia em praça pública. Ele era bem cruel. Tudo bem? Tá? Então, força gravitacional, gráficos, não esqueçam, F por D, mesma coisa que lá na lei de Coulomb, é uma hipérbole, tá? Não esqueçam disso. Então, à medida que tu
te afasta do corpo, essa força vai decaindo com o quadrado da distância. Cuidado. Essa força é diretamente proporcional ao produto das massas. Dobra uma massa, dobra a força, dobra outra massa, dobra a força também. Mas ao dobrar a distância, não cai pela metade a força. Ela cai 4 vezes. Se tu triplicar a distância, ela cai 9 vezes. Então, muito cuidado com relação matemática. Quem viu no Enem, eles gostam de cobrar essas relações. O nosso Gzinho, que é chamado de aceleração da gravidade, que as pessoas normalmente dizem que ele vale quanto, gente? Aquilo ali tem que tomar cuidado, tá? Ele não é uma constante, ele não vale sempre 10, ele tem um valor baseado em sua determinação, que depende de quem? Da massa do planeta e a distância que tu está do centro do planeta. Então, prestem atenção aqui, ó. Terra. Quando eu pego um ponto na superfície, onde o G é aproximadamente 10, porque ele não é 10, é 9,8, eu estou tomando essa distância aqui, ó. Essa distância é o próprio raio da Terra. Todo mundo entendeu? Tá? Isso aqui é um ponto P. Aqui, essa massa é a massa do planeta. Isso aqui é a massa do planeta. Tome muito cuidado com isso. Não é a massa do corpo. Aqui não tem corpo. É um ponto no espaço, onde o campo gravitacional, ali eu quero determinar o valor dele. Cuidem isso. Se eu pegar um ponto aqui, ó, bem aqui nesse ponto, ó, isso aqui é um ponto no espaço. Então, aqui eu tenho um ponto 1 na superfície, que vai dar aproximadamente 10. No ponto 2, que está distante da superfície, qual vai ser a distância que eu vou usar? Vai ser o raio da Terra mais uma altura que eu estou em relação à superfície. Todo mundo entendeu? Então, esse D aqui, esse D é o raio mais H. Se ele está na superfície, o H é 0. Se ele estiver acima da superfície, é o raio mais altura para cima. E aí, de novo, cuidado. O G e esse D, de novo, obedecem relações inversamente proporcionais. Tá? Então, à medida que tu te afasta da Terra, o que acontece com o campo gravitacional, gente? Vai ficando cada vez mais fraco. Onde é que ele vai dar 0? No infinito. Ou seja, vai indo, esse campo gravitacional continua atuando, mas cada vez mais fraco. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Ele vai ficando cada vez mais fraco à medida que tu te afasta da Terra. Tá? Normalmente, os nossos modelos matemáticos, ó, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, eles são da superfície para cá, ó. Da superfície se afastando da Terra. Os modelos matemáticos são assim. Mas já caiu na URGS isso, então vou comentar. Quando tu passa para o interior da Terra, muda totalmente de figura. Vou mostrar a parte gráfica para vocês aqui, já ficarem atentos. Aqui seria o centro da Terra, tudo bem? Então, o meu centro aqui estaria no centro da Terra. Aqui estaria a superfície da Terra, o raio, certo? Então, esse gráfico ele vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó, é a parte daqui para cá. Tá? Da superfície em diante, como é uma relação inversamente com o quadrado, tá? Então ela decai hiperbolicamente. Agora, a parte que vem para dentro, para o interior da Terra, o campo gravitacional, que as pessoas vão pensar assim, bom, está diminuindo a distância, teria que estar aumentando cada vez mais. Na verdade, ele vai diminuindo linearmente para uma Terra esférica e com uma distribuição homogênea de massa. A Terra é assim? Pois é, esse é um modelo simplificado para vocês de ensino básico. Tá? É muito mais complexo isso. Quando tu vai em direção ao centro da Terra, ele vai diminuindo o campo gravitacional. E no centro ele valeria quanto? 0. Nem teria campo gravitacional no centro da Terra. Tá? A realidade é um pouco mais complicada, tá? Mas isso aqui é só para a gente poder brincar em sala de aula e ver, ó, esse G não é uma coisa comportada. Tá? Não é uma coisa comportada. Esse G, quando passa para dentro do interior da Terra, ele decai linearmente. Tu está na superfície, se tu te afastar, ele decai. Se tu
ele decai também. Só que a forma como ele decai é diferente. Aquele decai com uma curva hiperbólica. Aquele decai linearmente. Esse é o cuidado que tem que ter. Tá? A expressão matemática disso não é difícil dessa parte aqui deduzir. Essa corresponde a essa aqui. Essa aqui a gente deduz dela. Como? Vamos fazer rapidinho aqui. Para a parte no interior da Terra, tu pega aqui Gzão, a massa tu pode trocar por densidade vezes volume, dividido pelo raio ao quadrado, que é a distância. Vou pegando o raio. Volume é de uma esfera. Para quem conhece bem geometria espacial, obrigado. Tem. Tá? O volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo. Então, tu vai ter 4/3 de π vezes a densidade, r ao cubo por r ao quadrado. Corta 2 aqui, sobra 1. Então, a tua relação com a distância é uma relação linear. E diretamente proporcional. Por isso que tu tem uma reta aqui. Tá? Então, isso aqui é um parâmetro fixo, isso aqui é um parâmetro fixo, isso aqui é um parâmetro fixo, então a única coisa que varia é o R. Tá bom. Para finalizar, então, a gravitação, e vamos para a parte de energia, satélites. Gente, satélites que orbitam qualquer coisa, quando eu falo qualquer coisa, é um planeta, é uma estrela. Por exemplo, hoje nós temos satélites orbitando o Sol, nós temos satélites orbitando a Terra, nós temos satélites orbitando Marte, já tivemos satélites orbitando Saturno, satélites orbitando Júpiter. Tá? Então, nós temos satélites espalhados aí em tudo que é lugar. E esses satélites que orbitam um corpo, eles têm uma expressão matemática que é deduzida daqui, ó, da força gravitacional com a força centrípeta. Tá? E essa velocidade de órbita é a raiz quadrada de Gm sobre R. Você deduz, igualando, abre as duas equações, aqui, com a equação da força ao quadrado sobre R, e aí tu vai perceber que a velocidade de órbita de um satélite não depende da massa do satélite, isso aqui é a massa do planeta. Ou seja, não interessa qual é a massa que o satélite tem. Essa massa não interfere na velocidade de órbita dele. Isso é importante. O que interfere, então? É a massa do planeta e o raio de órbita. Só cuidado, isso aqui está dentro da porra da raiz, gente. Para dobrar a velocidade, tu tem que quadruplicar a massa. Ou reduzir a quarta parte o raio. Todo mundo entendeu? Tá? Isso aqui está dentro de uma raiz, não é uma relação de proporção direta. Cuidado com isso. Tá? Então, isso aqui é a velocidade de órbita de um satélite em relação a um corpo, que nem uma estrela, que nem um planeta. A parte mais importante é tu não esquecer disso. Ela não depende da velocidade da órbita da massa do satélite. Só depende da massa do corpo que ele orbita e o raio de trajetória. E aqui fechamos a gravitação e vamos para a parte de energia. Agora vai um pouquinho mais rápido ainda. Porque agora não tem tanto blá, blá, blá. Parte de energia, o que a gente tem que lembrar? Tem os conceitos de trabalho, que todo mundo deve lembrar aqui, quando a gente discute esse conceito, que é um conceito importante, a gente usa a letra W, e a gente lembra, ó, fórmula, tem o conceito e tem a fórmula. A fórmula para vocês é aquela que eu até brinco assim, ó, trabalho é foda coçar teta. Tá? Ó, trabalho é foda coçar teta. Tá? Então, lembre-se que essa equação ela tem restrições, só quando a força é constante, tu pode usar essa fórmula. Tá? Então, aqui é uma parte bem gostosa para mim, porque é fórmula, 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 fórmula. Não tem muito sexo dos anjos aqui para fazer blá, 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 que nem as partes anteriores. Aqui tem que saber usar a fórmula em local específico. Se a força variar, vem gráfico na parada. Olha os eixos, tem que estar F por D.
Aí tu vai ter, por exemplo, um gráfico, sei lá, pode ser assim, a área do gráfico, que aqui a força está variando. Não posso usar essa fórmula. Calcula a área que vai te dar o trabalho. Não esqueça disso. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Em se tratando do conceito de trabalho, nós temos 3 caminhos para calcular o trabalho. 3, não esqueça disso. O primeiro está aqui, o segundo está aqui, e o terceiro, que eu vou tirar da ordem, porque não faz diferença, é aquele famoso teorema trabalho, energia. Esse aqui é um dos teoremas que as universidades federais mais adoram cobrar, que é aquele que diz que o trabalho é a variação de energia. Tá? Então, note, vocês têm 3 caminhos para calcular o trabalho. Um deles, tu tem uma fórmula, onde a força tem que ser constante, aí tem que, obviamente, te dar conta que vai aparecer força, vai aparecer deslocamento, distância. Já aqui, não, aqui vem gráfico. E aqui vai aparecer massa. Mas por que massa? Bom, vocês vão lembrar os tipos de energia. Quais são os tipos que a gente aprendeu? A cinética. Qual é a fórmula da energia cinética? Então, ó, se variar a energia cinética, tem massa para poder usar ali. Tá? Tu tem que te dar conta, não vai ter força, não vai ter deslocamento. A velocidade variando, o objeto está variando, aumentando, diminuindo a velocidade, vai te dar massa do objeto. Então, se tu souber quanto variou a energia cinética, tu pode calcular o trabalho direto. Tá? Não tem problema. Então, tipo, o objeto está em queda livre. Se eu souber quanto foi a variação de velocidade desse objeto durante a queda, ele estava a 0 e, digamos, chegou lá a 5. Já tenho como determinar isso aqui. Então, se eu sei que a velocidade inicial é 0, aí já tem trabalho. Porque varia também. Quem tem boa memória, a potencial, tem 2, né, gente? Não. Então, essa aqui é bem... Dobra a energia potencial gravitacional. E tem a segunda energia potencial, que é qual o nome dela? Primeira ou segunda? A primeira aqui, né? É, bem, that's okay. É que vocês olham primeiro aqui, né? Ok. EPE é Kx ao quadrado sobre 2. Aqui, como as molas, aqui aparecem as molas. Mola é ideal, não tem massa. Não pode aparecer massa na expressão das molas, porque elas são ideais, não são reais. E aí a propriedade da mola é a constante elástica dela. O X é o quanto tu estica e comprime a mola. É a elongação, a deformação da mola. Muito cuidado com essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é importante, porque, gente, ele não precisa falar de mola, ele pode falar de salto com vara. A vara se deforma, arco e flecha, o arco se deforma. Coisas que se deformam, pode associar a essa energia. Isso é importantíssimo. E aí, para finalizar, nós temos a lei de conservação. A lei de conservação, ela trata de um outro tipo de energia, que é a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Aqui,
É a parte que vocês têm que abrir o olho. A maioria das questões de energia geralmente vão para essa parte aqui no vestibular. Em sistemas conservativos, a energia mecânica ela é constante. Ou seja, o que é um sistema conservativo para quem tem boa memória? Não tem atrito, não tem resistência do ar atuando. Então, isso significa que um corpo que está fazendo uma trajetória estranha qualquer, lembre-se disso, a energia mecânica em qualquer ponto é a mesma. Essa energia mecânica não vai mudar, ou seja, essa soma dá sempre o mesmo número. Você está descendo uma rampa e não vai mudar. Mas essas duas vão. Uma vai diminuir, a outra vai crescer. Porque, bom, quando está descendo uma rampa, pode ser um tobogã, a altura vai diminuir. Mas para manter isso aqui constante, aí o outro lado está aumentando. Então, lembre-se, quando vocês vão trabalhar com lei de conservação, e abre. E avalia cada uma dessas energias. A professora, ele estava lá em cima inicialmente parado. Isso aqui é zero. Ah, não, ele estava já em movimento. Tipo, cima ali do piso andando, e de repente ele mergulha. Então, ele já vai ter energia cinética e depois a energia potencial vai diminuir. Tá? Durante a queda, ele vai ter as duas envolvidas. Lá embaixo, ele vai ter, por exemplo, só a cinética, que vai ser a soma dessas duas. Ele já tinha cinética e ainda tinha potencial, porque ele estava a certa altura lá no início da rampa. Então, tomem muito cuidado, porque em se tratando de URGS, os problemas não são aquela coisinha assim, igual a cinética com a energia potencial, sabe? Fiquem atentos, examinem, leiam com atenção, para não cair numa armadilha e não perder uma questão que, meu, tu tendo cuidado, tu não erra. Porque esses problemas aqui, normalmente eles vão na orientação assim, ó, é calculeira. É calculeira. Tá? E quem já viu o Enem ali, os caras misturaram dinâmica com energia, é a tendência de ocorrer com a URGS, porque a URGS está com 15 questões, então ela também vai estar em alguma questão mais uma dinâmica, esse no próximo, que é momento. Vamos lá. Essa parte foi. Só cuidado. Quando os sistemas não forem conservativos, o que significa isso? Tem atrito. Tem resistência do ar também atuando? Pode ser. O que já sabe? Isso aqui não será constante. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te pedir para determinar o trabalho das forças dissipativas. O que ele está te dizendo? Quanto de energia foi perdido? Tá, o que foi perdido é o quanto isso aqui diminuiu. Porque isso aqui no sistema conservativo se mantém constante. Se tem atrito, o que vai acontecer com isso aqui? Vai decair. E o quanto diminuiu é o que se perdeu. Aí tu vem para cá. Só aí é que tu põe energia mecânica. Porque, lembre-se disso. Ó. Se não tem atrito, a energia mecânica não varia. Isso aqui vai dar zero. Lembre-se bem disso. Ó. Sistema conservativo. Energia mecânica é constante. Então, quanto vai ser a variação dela? Zero. Não tem trabalho das dissipativas. Ou seja, você não está perdendo energia. É isso que tu tem que entender. Quando tem um sistema conservativo, a energia mecânica não varia. Então, não há trabalho das forças dissipativas porque você não perde energia. Se tem forças dissipativas, a energia mecânica vai decaindo com o tempo. Tá? Por isso, quando tu pega a amplitude dele é sempre a mesma, o que vai acontecendo com a amplitude? Então, o que vai acontecendo com a energia mecânica? Essa é a ideia. Você vai ficando com amplitude cada vez. Então, essa energia, ela não é constante. Tu não consegue fazer a potencial virar toda cinética. Perde toda a resistência do ar. E o quanto ele vai perdendo a cada oscilação é o que está indo para cá. É o trabalho das forças dissipativas. É o quanto a energia mecânica está variando.
Todo mundo entendeu? Que se tu pegar o ponto aqui em cima, a energia potencial, e subtrair da cinética aqui embaixo, tu vai ver que elas não vão dar iguais. Não vai dar igual a zero. Vai dar diferente de zero. E essa diferença foi o que foi embora do teu sistema. Só cuidado, tá? Trabalho de dissipativas tem que dar negativo. Porque tu pega, ó, olha pra cá. Aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto final. Aqui embaixo tem menos energia. Então, quando tu faz o final, menos o, já vai dar um número negativo. Então, trabalho da dissipativas tem uma resposta negativa, porque ele está te indicando assim, ó, deu negativa, coisa boa, está perdendo energia. Sempre quando tu calcula um trabalho e ele dá negativo, esse resultado ele te indica, você perdeu no teu sistema energia. Esse é o significado de encontrar um trabalho negativo. É uma perda que tu tem. Impulso. O impulso também é outra parte que envolve o início de um conteúdo que você tem, é fácil de identificar na URGS. Colisões. Lembre-se bem disso. Quando começar a aparecer tendência de um corpo atingir outro corpo, bater no outro corpo, pode ficar de olho. Vai ter que provavelmente usar esse conteúdo. Tá? Então, interação entre corpos que estão em movimento e um bate no outro e etc. Já sabe, ó, isso envolve colisões, isso envolve impulso e quantidade de movimento. O impulso não tem nada demais, ele é bem simples para quem tem boa memória. E força restante vezes o tempo. Ou seja, impulso, no dia a dia as pessoas tendem a confundir com força. Não, impulso é uma grandeza que está relacionada com a força. Mas a definição é o tempo de aplicação de uma força é o que nós definimos como impulso. Tipo, eu quando era criança, na minha época, hoje vocês são as crianças estranhas, né? Poucas crianças de hoje em dia se assemelham à minha infância. Eu morei em vila, né? Em vileiro tem um comportamento diferente das crianças de apartamento. Por exemplo, eu vivia brincando com um carrinho de lomba, estrada de chão batido. Então, para a gente, por exemplo, iniciar o movimento, a gente tinha que dar um impulso. E tu pode fazer isso de várias formas. Só que aí o teu tempo de aplicação é um tempo curto. Qual é a implicação? Se o teu tempo é menor, o impulso também é menor. Tu podia também pedir para uma pessoa empurrar. Aí esse tempo de aplicação da força é maior. Qual é a consequência? O impulso é mais alto. Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, o impulso ele tem essa característica de não depender apenas da força, mas também do tempo que a força está aplicada. E agora, olha para cá e me diz, se esse tempo ele está aqui multiplicando, passar para o outro lado, o que é? Qual vai ser a relação entre a força e o tempo? Então, quando eu faço isso aqui, isso ocorre num tempo curto ou longo? Então, a força que o quadro faz na minha mão é grande ou pequena? Por isso, que se eu fizer isso aqui, ó, eu sinto a mesma dor que eu sinto ali? Não, porque ali o tempo é maior, é macio. E para parar leva um pouco mais de tempo. Qual é a consequência disso? Dói menos na minha mão ali do que aqui. Ó. Aqui é uma superfície rígida e para parar é um tempo muito mais curto. Ali para parar é um tempo um pouquinho maior. Força menor. Força aqui maior. Airbag. Airbag. O que ele faz? Ele impede que tu dê com a cabeça no vidro, impede que tu dê com a cabeça no volante, que são coisas duras. Qual é a consequência de tu bater a cabeça numa coisa dura? Morte. Minha tia morreu assim.
Ela deu com a cabeça no vidro. Quando bateram, era uma época que usar cinto, a besteira, usar cinto de segurança. Isso aí é década de 70 do século passado. E ela estava no banco do carona, onde segura o volante. O passageiro do lado não está agarrado em nada, está solto. Então, quando bateu, ela seguiu, deu com a cabeça no vidro. Ela entrou em coma e morreu. Entenderam? Então, isso é interessante, as pessoas às vezes não se dão conta disso. Uma vez eu fui com a minha prima, numa concessionária, ver um carro com ela, e aí estava uma avó e o neto, ou uma neta, que eu não me lembro agora. E a avó ia dar um carro para o neto, para a neta. E aí ele estava ali, eu do lado, assim, ouvindo aqui a negociação, e daqui a pouco o cara disse, essa senhora também, na época não era obrigatório, hoje todos os carros saem com airbag. Na época não era obrigatório, isso veio a partir de 2014, eu acho. E eu me lembro assim, foi muito engraçada a cena. E aí o cara falou assim, mas a senhora também pode colocar uns opcionais no carro como airbag. Aí ela olhou assim, airbag, isso é um opcional. Vai dar mais 14 mil reais, mais 15 mil reais. Ela olhou assim para a neta, assim, mas tu não vai usar isso, não vai precisar disso, né? Mais ou menos, essa tua reação que tu olhou assim para os colegas, mas que porra de voa é essa, cacete? É uma pessoa ignorante que não sabe o que é o airbag, sabe? É óbvio que tu tem que botar aquela porra no carro para proteger a tua neta, porque o papel do airbag na URGS, perdão, já que eu isso em vestibulares. Vocês já fizeram questão de química, sabe, que eles põem assim, várias reações e perguntam o que é que tu tem ali. Então, eles podem dizer assim, qual das alternativas é o gás liberado na reação química do airbag. Eu não vou contar para vocês, se virem. Isso é química, não é física. Tá? Mas você já deve imaginar que é uma reação extremamente rápida, que quando dá a colisão lá na frente, o sensor dispara a colisão que infla o balão. Aí o que acontece? Tu vai atingir o rosto, não é no volante, não é no painel, é no balão. E isso aumenta quem? O tempo. E aí a força decai. Isso é muito legal. Tá? Isso é muito bacana vocês entenderem essa questão de interação. Então, cuidado, aqui também, só se a força for constante. Se não for constante, vem gráfico de novo, de força versus tempo. Aí, de novo, eles vão pedir o que não está no gráfico, o impulso. Calcula pela área do gráfico. A área do gráfico te dará o impulso. Tá? Então, essa fórmula aqui, esse conteúdo é a mesma coisa, muito semelhante do trabalho. Ó. Primeiro caminho para calcular o impulso, fórmula, se a força for constante. Se a força variar, professora, área do gráfico, F versus T. Mas aqui também é que nem o trabalho, tem 3 caminhos. Um terceiro caminho é o impulso ser igual a isso aqui, ó, a variação da quantidade de movimento. Para quem não tem boa memória, aí, a quantidade de movimento é definido bem simples, gente. M vezes V. A quantidade de movimento é M vezes V. Ou seja, depende da massa do corpo e da velocidade. Só cuide aqui uma coisinha que eu vou falar para vocês. Ó. Preste bem atenção aqui, gente. Ó. Aqui tem vetores, por quê? Porque o sentido desse vetor é o mesmo da força. O sentido desse vetor é o mesmo da velocidade. Note, esses vetores aqui vocês não conseguem reconhecê-los, a orientação nos problemas. Então, tu olha para o impulso para o da força resultante, ou da quantidade de movimento para a velocidade. Eles vão estar concordando sempre. Unidades, sistema internacional. Newton segundo, e aqui quilograma metro por segundo é a da quantidade de movimento. Tá? Então, mantém SI. Então, quantidade de movimento é bem simples de calcular. M vezes V, então tu vai ter a quantidade de movimento inicial e final, tipo numa colisão. Vem com a velocidade, vezes M. Para. É final a zero. Então, vai dar zero, porque ele para. Então, essa variação vai te dar o impulso.
E a lei de conservação, que é importante, a lei de conservação, que nem energia é muito parecida. A lei de conservação que diz que em um sistema onde as forças externas, isso aqui é importante, ó, tem que estar escrito, for igual a quanto? Zero. O que é forças externas, professor? Tipo, a resistência do ar não está interferindo no movimento dos objetos quando eles colidem. Quando isso aqui é zero, a quantidade de movimento do sistema antes de uma colisão, por exemplo, tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Cuidem bem isso. Quantidade de movimento antes e depois de um evento, esse evento pode ser uma colisão, tem que ser a mesma, quantidade de movimento total do sistema. Tá, mas se tiver dois corpos em movimento, tu vai ter que pegar a quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2, tá? Isso vai ser igual a quantidade de movimento do corpo 1 para o corpo 2 depois da colisão. Cuidado! Para finalizar, tipos de colisões. Elástica e inelástica. Como é que eu identifico essas colisões? Rapidinho. Elástica. Eles vão bater e vão sair separados. Inelástica. Eles vão bater e vão sair juntos. Identifica o tipo de colisão assim. Isso já caiu na URGS. Olha o que a URGS botou uma vez. Um inseto e um passarinho assim, ó. Uma foto. Outra foto um passarinho. Que tipo de colisão é essa? Uma colisão de captura no ar. Mas é como se fosse uma colisão elástica. Por quê? Porque tem um corpo que é a soma das duas massas. A do passarinho mais a do inseto. Tomem cuidado com isso, tá? Então, elástica, os corpos vão bater, vão sair separados após a colisão. Inelástica, eles vão bater e vão sair juntos. E usem isso aqui, ó, para poder resolver o problema. Porque tu tem a situação antes da colisão e a situação depois da colisão. Tá? Então, o antes da colisão está aqui. Aqui está depois da colisão. Então, tu vai ter, por exemplo, duas bolinhas. Uma parada e a outra com uma velocidade V1. Então, tu vai ter aqui, ó, antes da colisão, a da bolinha 1, antes da colisão da bolinha 2, mas essa aqui é zero. Por quê? Porque a velocidade dela é zero. Depois da colisão, bom, depois da colisão poderia estar as duas se movendo juntas. Aí tu vai ter só um corpo que é a soma das massas vezes a velocidade, por exemplo, ele quer saber. Isso aqui vai para lá, dividindo isso aqui. Aí tu acha essa velocidade. Entenderam? Cuidado, mas ele tem que dizer isso aqui, ó. O sistema é conservativo, não há forças externas atuando para tu aplicar a lei de conservação. Tá? É isso por hoje. Boa semana a todos. Até mais, meus queridos.